Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Tempo Precioso e o assunto de hoje é provisão. Deus, ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que nos abençoa de forma natural e de forma sobrenatural. E no dia de hoje eu quero falar com todos vocês a respeito deste assunto. Deus, ele quer que nós venhamos provar do nosso plantário, do nosso colher de forma natural. Mas existem pessoas que irão receber de Deus coisas que outros não receberão. Mas nós vamos aqui, dentro da palavra de Deus, lhe orientar, lhe instruir, lhe dirigir, lhe dar a direção para que você possa provar dessa grandeza de Deus. Isso tem a ver com a liberalidade, isso tem a ver com dar e receber. E não é barganha não, é ensinamento, porque tudo depende da motivação do vosso coração. Paulo, ele deixou aqui para nós uma declaração muito importante, quando ele abençoa os filipenses. Ele diz em capítulo 4, nos seus agradecimentos pelas ofertas dos filipenses, pela provisão que os filipenses fizeram, a respeito do ministério dele, ele deixa aqui no versículo 19 a seguinte declaração: o meu Deus, porém, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha só o que Deus está falando aqui através de Paulo. Paulo não deu outra declaração, uma declaração igual essa para outras igrejas. A única igreja que Paulo abençoou, liberando uma palavra dessa, foi a igreja de Filipos. E isso tem um recado de Deus para nós. Por quê, pastor? Porque existem muitas pessoas que pegam um versículo isolado e elas começam a orar. Deus, o Senhor, diz na tua palavra que o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos, segundo as suas riquezas, o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Bom, mas essas pessoas, muitas delas estão se frustrando, porque essas pessoas, elas não estão dentro da posição de receber isso aqui. Como assim, pastor? Gente, para Paulo liberar essa palavra, houve um contexto. Você não vê Paulo liberando essa palavra para as outras igrejas. Você vê Paulo liberando essa palavra para a igreja em Filipos. Já aos Gálatas, olha só como Paulo tratou a situação aos Gálatas. No capítulo 6, no versículo de número 6, olha o que ele diz. Aqui é bom a gente fazer essa comparação para que nós possamos nos achar e ver na nossa posição dentro das Escrituras. Gálatas 6, versículo 6 diz assim, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens para aquele que o instrui. Então, quer dizer, os filipenses, eles repartiram aquilo que eles tinham com Paulo que o instruía. Isso mesmo, abençoando o ministério dele até a vida dele em si. No versículo 7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo, não só a questão financeira, mas tudo, o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne colhe corrupção, mas o que semeia no espírito, ele vai ceifar, ele vai colher a vida eterna. Semear na carne é semear fora da direção da palavra de Deus. Semear no espírito é semear sobre aquilo que Deus fala na sua palavra, é semear sobre os princípios de Deus. Quando você semeia sobre os princípios de Deus, você libera uma lei espiritual em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família. Por isso que nós temos essa dificuldade em dar, nós temos essa dificuldade em se doar. Verdade, nós vivemos mais para si, essa que é a verdade. Nós como seres humanos vivemos mais para si, exceto alguns que entenderam já esse princípio e já estão colhendo grandes vitórias, grandes bênçãos vindo dos céus. Você lembra que no início eu falei que Deus, ele nos abençoa de forma natural e também de forma sobrenatural? Pois é, a forma sobrenatural de Deus nos abençoar vem através desse princípio da liberalidade. O que o homem semear, seja o que tudo, ele vai ceifar. Tem gente que quer amor, mas não dá amor. Tem gente que quer atenção, mas não dá a atenção.
Tem gente que ele quer algo, mas ele não planta aquilo, para que ele tenha a lei do retorno, essa liberalidade, essa bênção sobre a vida dele. O apóstolo, ele continua dizendo aqui que além da pessoa repartir, ele fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Quando você começa a respeitar esse princípio, o inimigo se levanta para que nós venhamos desfalecer. Ele se levanta para que nós não venhamos cumprir essa palavra, para que nós não venhamos dar andamento naquilo que nós estamos fazendo e que está de acordo com as Escrituras. Na verdade, Ele não quer que nós lancemos os nossos pães sobre as águas, que são sobre as revelações da palavra. Agora, se nós permanecermos fiéis a Deus, semeando o bem, semeando as coisas boas, você pode ter certeza que nós vamos colher aquilo de melhor que vem da parte de Deus para nós. E o interessante é que nós plantamos algo, mas nós não colhemos na mesma medida. Deus é tão bom que Ele nos abençoa a ponto de nós colhermos numa medida completamente diferente daquela que nós plantamos. Isso está em Lucas, no capítulo de número 6, no versículo... Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão em vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Olha que coisa interessante, dai e ser-vos-á dado. Atos, capítulo 20, Paulo também ensina essa questão do dar e receber. E você entenda uma coisa, olha só, Deus não fala para a gente receber para dar, Deus fala para a gente dar e receber. Então, quer dizer, quando a gente tem uma ação sobre esse princípio, a gente libera uma lei de Deus em nosso favor. A gente libera uma bênção de Deus em nosso favor. E é isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que nós entendamos essa lei da liberalidade. É exatamente isso. Quando Deus nos dá uma direção, nós temos que entrar por ela, seja o que for. É o tempo. O que tem mais de precioso nessa vida do que o tempo, gente? E Deus, às vezes, quer que você tire um pouquinho do seu tempo para você dar. Como assim? Você se doar a Deus por alguém em oração. Se doar a Deus pelo seu marido, se doar a Deus pelo seu filho, se doar a Deus pela sua igreja, pelo seu ministério, pelo seu pastor. Ou seja, Deus vai lhe dirigir para quem você vai ali apresentar aquela causa, ou a quem você vai apresentar diante dele, e ele vai operar em favor da sua vida e vai responder a sua oração. E ele vai depositar isso na vossa conta. Olha que coisa interessante. Ele vai depositar isso na vossa conta. Então, muitas pessoas estão orando e dizendo, meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entenda que é segundo as riquezas de Deus, então não é algo natural, é algo sobrenatural. E por que não está acontecendo, pastor? E por quê? Bom, antes do versículo 19, o Paulo começa a falar no versículo 10. E no versículo 10 ele diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. O apóstolo Paulo está lembrando tudo aquilo que essa igreja fez em favor do ministério dele, em favor da vida dele, porque ele está aqui, na verdade, agradecendo as ofertas enviadas, quando ele estava nas missões apostólicas dele, E no versículo 11 diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você vê que Paulo teve que ser trabalhado. Ele fala, eu aprendi a me contentar-me com o que tenho. Ou seja, mesmo o apóstolo Paulo, ele sendo um homem de Deus, ele tinha os seus objetivos. Ele queria vencer. Só que ele aprendeu a se contentar com aquilo que Deus deu para ele como porção para a vida dele. No versículo 12 diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como até mesmo a padecer necessidade.
posso todas as coisas num Deus que me fortalece, em Cristo, porque Ele me fortalece. O Paulo venceu tudo isso, gente, não foi com a força dele. Ele venceu tudo isso em Cristo. Cada momento que Paulo passava na sua vida, cada dificuldade que ele passava na sua vida, Deus o fortalecia para ele enfrentar aquilo e vencer. Assim acontece comigo, assim também acontece com você. E em meio a essas tribulações, em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, essa igreja de Filipos fez algo que as outras não fizeram. Você quer uma bênção diferente? Faça algo diferente. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz no versículo 14. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Essa igreja, ela viu a necessidade que Paulo estava passando e ela falou, eu quero contribuir com ele. Eu quero ajudar ele nessa obra, eu quero ajudar ele nesse ministério. Eu acredito nesse sonho, eu acredito nesse propósito, eu acredito nessa visão missionária que Paulo tem. Então, essa igreja, que ela fez? Ela se associou a Paulo. No versículo 15 fala, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. O Paulo está dizendo, ninguém fez o que vocês fizeram. Ninguém agiu da forma que vocês agiram. Ninguém fez da forma que vocês fizeram. E ele diz mais aqui, porque também um e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádiva, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Existem pessoas que se aproveitam de textos como esses para apertar o povo, para tirar uma boa oferta, né? Eu não estou aqui julgando ninguém, tem pessoas que fazem com uma boa intenção mesmo, que acreditam nessa palavra realmente e creem e Deus opera, né? Agora, tem pessoas boas e más em todos os lugares. Agora, o que eu queria que você entendesse é que o Paulo fala assim, ó, eu não estou pregando isso para você porque eu quero nada de você, porque eu quero alguma coisa de você. Eu não estou procurando dádivas, até porque o Paulo disse que estava cheio, né? Tinha abundância, ele fala no versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, com cheiro, suavidade, sacrifício agradável e aprazível para Deus. Então Paulo estava abastado, ele estava abençoado. Mas o Paulo queria que o povo entendesse uma coisa, eu acredito que Deus quer que você também entenda uma coisa. O quê? O versículo 17, não que procure dádivas, mas procuro o fruto. Bom, qual que é o fruto da obra de Deus? Qual que é o fruto do Evangelho? O que a obra de Deus provoca na vida das pessoas? Não é a salvação? Jesus até fala assim, ó, não me importa se alguém pregue por vanglória, por avaria, por vanglória, por dinheiro, por disputa, enfim, né? Ou por boa mente. O importante é que o Evangelho, ele vai ser pregado, ele seja pregado. Por quê? Porque a pregação do Evangelho traz um fruto. Sabe qual que é o fruto? É a salvação. A salvação é o fruto do Evangelho. E o Paulo está dizendo assim, ó, mas procuro o fruto. E cada pessoa que é salva, cada pessoa que é abençoada, como por exemplo as pessoas que patrocinam a Rede Super, os empresários que entram, colocam ali o seu comercial na Rede Super, não só para ter uma divulgação, mas ali para somar no reino, sabendo que 24 horas a palavra de Deus está sendo pregada. Essas pessoas, elas estão aumentando a sua conta. É isso mesmo. Olha o que diz aqui, ó. O fruto que cresça para a vossa conta. Para a vossa conta. Você que obedece o princípio da liberalidade, você que se une a um ministério, você que se une a uma igreja e você ali ajuda aquela obra, né, a ganhar almas, você ajuda aquele ministério, você está produzindo um fruto. E esse fruto vai ser depositado na sua conta.
Quando você chegar diante de Deus, Ele vai te galardoar por isso. Portanto, Paulo libera esta bênção para os filipenses. E antes de nós liberarmos essa palavra para todos vocês, vamos aqui embasar esse assunto, né? Esse assunto que eu tenho certeza que vai liberar uma lei espiritual em seu favor, que é a lei do dar e receber. Em Gênesis, no capítulo 8, olha o que diz aqui. Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22, diz assim: isso a gente não pode deixar de maneira alguma de cumprir, de fazer, porque desde que a palavra de Deus ela é ensinada para nós, nós devemos de andar por ela. Diz assim, ó, enquanto a terra durar, então quer dizer, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então quer dizer, toda a nossa vida a gente tem que observar o que nós estamos plantando. O que a gente está plantando? O que eu estou plantando? O que você está plantando? Porque desde que, até que a terra dure, né? Nós precisamos entender que é uma semente e uma colheita. É a lei do dar e receber. Você planta, você não colhe para plantar, você planta para colher. Você investe. E depois você tem o seu retorno. É bíblico isso daí. Agora, você fala para mim, pastor, mas Deus fala para eu plantar semente, mas eu não tenho semente, a coisa está feia para o meu lado. Daqui a pouco a gente chega nesse lugar aí. Atos 20, 35 também fala sobre o dar e receber. Provérbios 11, 24, 25 diz que aquele que distribui mais terá, mas aquele que retém mais do que é justo é para sua própria perda. Quando Deus te dá pão para comer, Deus te dá semente para você plantar. Então você não pode comer o pão e comer a semente. Você está comendo mais do que é justo. Você está retendo mais do que é justo. Isso é para perda. Alguma coisa pode acontecer e levar aquilo que você acha que ninguém vai tocar. Porque é bíblico, é lei de Deus. É lei de Deus. Você quer ver uma coisa? Provérbios ainda, no versículo 11, no capítulo 11, se eu não me engano, no versículo 31. Vamos lá para a gente no... Eu só estou em dúvida aqui no versículo, se é 30 ou 31. Mas você vai ver aqui uma coisa que eu tenho certeza que vai mexer com você. É o 31. Diz assim, ó. Eis que o justo recebe na terra a retribuição. Então o justo ele recebe na terra a retribuição. Quanto mais o ímpio e o pecador também receberão. Também receberão, não exige, enquanto a terra durar, vai haver sementeira e cega. Não tem como ser diferente. Não tem como. Agora, o que eu tenho que fazer? Deus, me escolhe, eu quero ser uma pessoa que eu quero semear, eu quero plantar. Eu quero ser uma pessoa que eu quero plantar. Seja semente ou seja pão. Porque Eclesiastes 11 diz assim, olha só. Vamos lá, vamos estudar aqui para a gente poder aqui não ficar nas minhas palavras, né? Mas nas palavras daquele que nos chamou. Eclesiastes capítulo 11 diz, lança o teu pão sobre as águas. E o título dessa mensagem fala assim, ó, façamos o que é bom no tempo oportuno. Então Deus prepara o momento, você lança. Quem são as águas? As águas são as revelações da palavra de Deus. Então quando Deus te dá uma palavra, você tem que andar por ela. E isso pode ser o quê? Pode ser em qualquer área da sua vida. Tanto na parte de questão financeira, ou em qualquer outra área da sua vida, que Deus vai pedir o seu investimento de fé. Aqui diz assim, ó, porque depois de muitos dias o achará. Você pensa que você vai perder, você não vai perder. Você vai achar. Agora, quando você lança pão sobre as águas, tá falando, águas você pode levar para mar, você pode levar para rios, e rio quando vai, não volta mais. Que é isso, pastor? É verdade. Só que Deus fala que se você lançar sobre as águas, e eu acredito aqui que Ele está falando de rio, né? Deus está falando o seguinte, que você vai encontrar de novo o pão para você. Por quê? Porque Deus retribui o justo na terra. Diz mais, reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Esse princípio, ele te protege. Esse princípio, ele te preserva. Esse princípio, ele faz com que você seja escondido no pavilhão de Deus quando o mal vem sobre a terra.
quando o mal vem sobre as famílias. Por isso que a Bíblia diz que o justo, no dia de fome, ele vai ter fartura e ninguém vai entender por que o mal não alcançou aquela pessoa, por que o mal não alcançou aquela vida, porque aquela pessoa, ela entendeu o princípio de Deus. Ela não comeu a semente e ela até mesmo estava disposta a dividir o pão, porque o pão é o que está na mesa, a semente é para plantar, o pão é o que está na mesa, o pão é para você. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão é para você. O pão não é para plantar, mas ele fala, faça o que é bom no tempo oportuno, reparta com 7 ou reparta até mesmo com 8. Por que ele manda repartir com 7 ou até com 8? Por que ele manda repartir? Porque nem todo mundo é terra fértil, filho. Então você vai repartindo, vai repartindo, vai repartindo, vai repartindo. Uma hora você semeou numa terra que Deus está ali. Porque nem sempre Deus está naquela pessoa. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que fizer alguma coisa para um dos meus pequeninos faz para mim. Quando você reparte, você pode estar fazendo para Jesus sem saber. Por isso que ele fala para a gente tomar muito cuidado, porque a gente pode hospedar um anjo sem saber, como Raabe fez. Ela hospedou e guardou aqueles profetas. E o que aconteceu com ela? Ela foi preservada. E dela veio a genealogia de Jesus. Lance a sua semente na terra, que é o Evangelho, na obediência às águas, às instruções, às revelações que Deus te dá. Mas se Deus te pediu pão, filho, lance o seu pão também, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Quando você faz em Deus, Deus honra você. Quando você corresponde ao amor de Deus, você pode ter certeza que o Pai, Ele vai honrar você. Em Lucas, no capítulo de número 4, se eu não me engano, eu vou olhar aqui direitinho. Lucas, capítulo 4. Vamos pegar aqui, para a gente não ficar só nas nossas palavras. Lucas, no capítulo 4. O Senhor Deus, Ele nos ajuda a entender aquilo que aconteceu em Israel, quando Elias, ele determinou, que não choveria por 3 anos e 6 meses ali em Israel. E o Senhor Deus mandou ele para um ribeiro chamado Ribeiro de Querite. Alguns dizem que ele ficou ali por 6 meses, mais ou menos, bebendo da água do ribeiro, e sendo alimentado pelos corvos, ou seja, vivendo de uma forma sobrenatural. E o Senhor Deus, depois que o ribeiro secou, disse para ele, olha, você vai até uma viúva lá em Sarepta, porque eu ordenei essa viúva que te sustente. Olha só, eu já falei com ela e ela vai lhe sustentar. Só que quando o Senhor Deus escolheu essa viúva, não havia só essa viúva, havia muitas viúvas. O próprio Senhor Deus, ele fala aqui no contexto de Lucas capítulo 4, sobre o fato de que o profeta, ele não tem honra na sua própria pátria. E aí ele fala aqui no versículo de número 25, dentro disso. O 24, ele fala assim, 4:24, e diz, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Você vê, haviam várias viúvas em Israel, mas Deus enviou ele a uma mulher lá de Tiro e Sidom, conhecida como a viúva de Sarepta. Agora imagina só, a forma que Deus proveu aquela mulher e a forma que Deus proveu para Elias. Aquela mulher não tinha semente para plantar, aquela mulher tinha pão para comer. Tanto que quando ele chega lá, ele pede água, ela vai e ele diz, traz um bolo para mim. E ela fala assim, mas eu estou preparando minha última refeição. Última refeição é pão, filho, não é semente. Última refeição é pão. E aí ele fala, vai e prepara primeiro, traz primeiro para mim, e depois coma você e coma o seu filho. Imagina um estranho chegar na sua casa e falar isso para você. Falar assim,
você vai enxotar ele de casa, porque você não vai deixar de dar para o seu filho para você dar para um estranho, não é verdade? Mas só que aquela mulher, ela foi preparada por Deus. Aquela mulher, Deus falou com ela. Então, quando Elias falou ao coração daquela mulher, algo testificou dentro do espírito dela. Agora, Deus não poderia fazer isso com as outras mulheres que estavam em Israel? Eu acho que poderia. Mas o que a Bíblia fala? Que nenhum profeta será bem recebido. Quando você não é bem recebido nos corações das pessoas, elas não recebem, elas não vão te dar crédito, elas não vão fazer, elas não vão nem reconhecer o Deus que está na sua vida. Mas quando você é bem recebido no coração das pessoas, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. E quando ela foi e fez, que ela volta para a panela dela, ela achou o pão de volta. Ela achou o pão de volta, porque não faltou farinha e não faltou azeite. E o tremendo dessa história é que ela nem imaginava que depois o filho dela ia morrer. E foi assim, o filho dela morreu. E sabe quem ressuscitou o filho dela? O profeta que ela acolheu, aquele que ela recebeu bem, aquele a qual ela, através do dar e receber, essa mulher, ela liberou uma lei de Deus sobre a vida dela. E em meio à fome, aquela mulher teve a comida, aquela mulher teve a fartura, aquela mulher teve a provisão de Deus. Diante disso, eu fecho contigo esse raciocínio, falando que por isso Paulo diz à igreja de Filipos. O Paulo chega para a igreja de Filipos e ele fala da seguinte maneira: quando ele encontra aquele povo, quando ele está diante daquele povo, ele provido de todas as coisas, ele diz que o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu não sei se você é um Gálata ou se você é um Filipe, mas eu digo para você, se você é um Gálata, Deus te encoraja a você semear, fazer o bem, sem desfalecer, plantar no Espírito, plantar na direção de Deus e não na carne, porque de Deus ninguém zomba e de Deus ninguém escarnece. Mas se você é um Filipe, Deus manda dizer para você: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não de forma natural, como todo mundo consegue, mas algo sobrenatural, de uma forma em que você vai provar de Deus, de uma forma em que você vai provar do Senhor e você vai glorificar a Deus para todo o sempre, porque você não vai servir um Deus de ouvir falar, você vai servir um Deus que se manifesta de fato na sua vida, tá bom? Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa palavra, ela falou muito ao seu coração. Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades em glória, mas através da palavra, Ele nos coloca do contexto e nos abençoa. Fique com Deus, fique na paz e até o nosso próximo encontro.